Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje, eu e o Eduardo, para conversar um pouquinho com vocês, algumas dúvidas que vocês colocaram no Instagram, né? Quando a gente abriu ali uma caixinha de perguntas. Perguntas. E aí a gente aproveitou e quer conversar um pouquinho mais com vocês também em relação a algumas planilhas e algumas informações aí que nós vamos estar passando para vocês, tá bom? Edu, tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí mais uma vez ao nosso canal. A gente passou aqui fez algumas perguntas, né? E foram algumas perguntas interessantes que chamam bastante atenção. E aí a gente vai passar aqui com vocês. Espero que sanem as dúvidas aí, né? Então, vamos direto já compartilhar a tela aqui. Então, as dúvidas de janeiro, a gente fez um compilado, excluímos o que a gente não entendeu, né, o sentido da pergunta, e aqui também a gente vai dar algum sentido mais específico aí às dúvidas de vocês. O que chegou para a gente? Como eu calculo o rendimento do ativo ao longo do tempo? E a partir dessa pergunta, a gente até criou aí uma planilha que pode facilitar, né, que vocês tenham essa resposta de pronto, e até a gente avançou um pouquinho nessa planilha e trouxemos aí algumas informações adicionais que podem auxiliar vocês na questão do rendimento do ativo ao longo do tempo. Isso, até a Giovana falou, né, toda essa questão das dúvidas. Caso a gente não tenha respondido a sua dúvida aqui, mande novamente no direct ou no nosso canal do Telegram aqui, que a gente está à disposição. Nós criamos aqui uma planilha aqui, né, tanto para ações, nesse caso aqui mais para ações, né, não para fundo imobiliário. Então aí tem a característica aqui de vendas abaixo de 20 mil e vendas acima de 20 mil, tá? Então isso tem um impacto ali da questão do pagamento do imposto de renda, né? Então se você fizer vendas no mês abaixo de 20 mil reais, você teria aí a isenção do imposto de renda. Se você fizer vendas acima de 20 mil, você teria que pagar um percentual de 15% sobre o seu lucro aferido, né? O que nós fizemos aqui? Uma análise, né, de 4 pessoas, né? Então temos aqui 4 pessoas, até vou colocar uma pessoa aqui com um certo prejuízo, né, nesse ativo, não teria problema. Então eu tenho uma pessoa aqui que tem um preço médio num ativo de R$ 30,06, tem uma outra pessoa com R$ 33,10, uma pessoa que está com PM de 38 e a outra pessoa com 35. E aqui, quantitativo, né, você pode até simular, a gente vai disponibilizar essa planilha depois para vocês. Então, temos aqui vários quantitativos diferentes, com preços médios diferentes, e todas as pessoas fizeram a venda no mesmo valor. E aí vem a pergunta, né, tipo, qual que seria o meu percentual de lucro, né, em cima dessa venda? Né, se eu vendesse meu ativo hoje a R$ 37,80 e tinha comprado ele a R$ 30,06, esse 30,06 ele pode ser formado em vários aportes. Então, você comprei primeiro 100 ações, depois eu comprei mais 200, depois comprei mais 130. E aí, na somatória, dividido aí pela média, né, de todas as compras, você teve um preço médio de R$ 30,06. E assim sucessivamente para os demais pessoas aqui que a gente fez a simulação. Então, com base nisso, a gente teve aí um custo inicial, né, de R$ 9.919, 6.620, 4.191 e 7.036. E se eu fosse vender meu ativo hoje, eu teria aí um total da venda de R$ 12.000 até os 7.560 aqui, dependendo da quantidade do ativo. E isso aqui seria meu lucro bruto, né? Então, nesse caso aqui, como o meu preço médio está bem baixo, então eu vendi ele a R$ 37,80, eu tenho um lucro de 25%, que refletido aqui no lucro bruto daria R$ 2.500. E no caso aqui da última pessoa, quarta pessoa, a gente teria um lucro de 7,44 com um lucro bruto de 524. Esse percentual aqui de pagamento de IR é aquele IR que é recolhido na fonte. Se você vendeu dentro de 20 mil, abaixo de 20 mil, a própria corretora não cobra esse valor. Se você vender acima, ele vai cobrar essa diferença aqui, centavos aqui de você. Tá? Então, famoso dedo duro, né? Dedo duro, exatamente. Então, se você tiver aqui uma venda acima de 20 mil, a planilha já vai calcular o seu IR, né, o IR devido, quanto que você deveria gerar de DARF, né, para pagar naquele mês.
Então, você encerra a operação dentro do mês e faz o pagamento da DARF no próximo mês, tá? Então, o que nós trazemos aqui, né? Simulações de pessoas diferentes, com ativos diferentes, você pode até simular aqui com preços diferentes também, para identificar qual que seria o seu lucro líquido, seja ele abaixo de uma venda abaixo de 20 mil, ou seja uma venda acima de 20 mil. Então, isso aqui seria a parte mais simples, né? Voltando à pergunta, né, do cálculo do rendimento, essa é a última linha que nos diz o quanto está rendendo, né, essa tua operação, né, para cada uma das pessoas, no exemplo das pessoas. Mas isso aqui, Edu, também vale, eu acho interessante, se for 4 ações da tua carteira que tu vendeu. E aí tu vai conseguir ver o teu somatório, se ele realmente é abaixo de 20 mil, e se ele for acima, tu já consegue fazer o somatório perfeito aí dessa linha do imposto de renda para ter o valor quase que preciso em relação ao quanto tu vai ter que pagar de DARF, né? Então, aqui Exato. Não precisa ser só as pessoas, pode também ser os ativos da tua carteira, né? Isso, poderia colocar, eu vendi um ativo aqui, o outro a R$40, e aí você poderia fazer simulações diferentes com os dois ou 3 ativos. Se você quiser fazer com fundo imobiliário, eu acho que a gente sempre deixa acima dos 20 mil, né? Uhum. Porque daí... a gente pode até disponibilizar a segunda, né? A segunda de fundo imobiliário, por causa do imposto de renda, do percentual. Correto. Beleza. Tranquilo. Aí aqui é só mais para identificar, nesse percentual aqui a gente não considerou somente a valorização da ação, não consideramos dividendos, né? Nenhum aporte, né, diferente, uma rentabilidade diferente, bonificação, juros sobre capital, nada. Então isso aqui é valorização da sua ação. Você comprou ela com preço médio de 30,06 e se fosse vender, você venderia 37,80 no valor de mercado, tá? E aí a gente, né, parte aqui para uma segunda opção, né, que é uma análise que nós recebemos muito, uma questão que recebemos muito como melhorar, né, a rentabilidade da carteira, a performance, ou como não expor muito a risco, né? Às vezes você está muito exposto a um risco e a gente tenta aí diminuir, né, essa exposição, então seria aí um balanceamento da sua carteira. Esse balanceamento pode ser para melhorar a performance ou para realmente diminuir a exposição naquele ativo. Então, aqui eu vou dar um exemplo, nesse caso aqui, nós tínhamos aqui 330 ações desse ativo, né? E aí eu tinha investido R$ 9.919. E o que nós sugerimos para vocês? Seria o quê? Se você está muito exposto naquele ativo, né? Ou pode ser um ativo de risco, ou às vezes é um ativo... Dando um exemplo aqui, um ativo VEG, todo mundo gosta e já tem às vezes 100% de valorização no ativo, acha que a carteira está muito exposta, o que eu devo fazer? Né? Essa é uma das primeiras perguntas que a gente recebe. O que eu faço? A gente aconselha o seguinte, dentro dessas 330 ações, parte das suas ações é um custo inicial e a outra parte é lucro. O que a gente sugere? Retirada desse lucro bruto, né? Então, a gente pegaria aí R$ 2.554, a gente venderia parte dessas ações, que hoje aí equivalem a 67 ações, e aí ficaria com 263, né? Seria esse meu saldo, né? Que eu ficaria na custódia na corretora. O que eu faria, né? Então, eu pegaria 67 ações vendidas a 37,80, dá os 2.554, que arredondando dá, né, centavinhos aqui, dá 2.532, e ficaria com 263 ainda na minha carteira. E com essa venda, né, de 2.550, você poderia ou passar esse percentual para um ativo um pouco mais conservador. Um exemplo, você está numa ação que é uma ação de risco, né, você pode passar por uma das ações dos setores aí mais conhecidos da Bolsa, como bancos, elétricas, né, o saneamento, ou até mesmo fundo imobiliário, que às vezes tem uma certa tranquilidade, te dá mais conforto, né? Então, seria essa a nossa sugestão. Um outro ponto seria, assim, um exemplo, né? Estou muito exposto, né, a um ativo, um Bitcoin, alguma coisa, uma criptomoeda, que eu estou vendo que está tendo grandes variações, não durmo direito, não estou muito confortável. Também seria um ponto para uma análise, né? Você deixaria o quanto você investiu, que seria os 9 mil, você está tranquilo, você fez o mesmo investimento, e agora você tiraria apenas o lucro, né? Então, você ficaria com o mesmo valor investido, que seria o total de 263 cotas, dando um total aqui de R$ 9.991, com o mesmo preço médio, porque você vendeu só apenas 67, então seu preço médio não muda,
né? E você fica mais confortável. Pegaria esse 2.553 ou poderia aportar em ações de grande potencial de crescimento para melhorar a performance da sua carteira, ou talvez deixar em um ativo que deixa um pouquinho mais confortável, tá? Então a gente vai fazer aqui tanto a planilha de lucro de ações quanto a planilha de FIIs também, para que vocês façam essa análise, né? Peguem os ativos que você tem em carteira e façam algumas simulações, brinque um pouquinho, né, Gi? Faça essa brincadeira aqui, né? Tipo, o que está acontecendo com a minha carteira? Está desbalanceada? Não está? O que eu posso fazer para melhorar? Eu estou desconfortável? Eu acho que vale essa análise, né? E até essa questão aí da parte de baixo ali, o que a gente escuta muito? Determinado ativo está crescendo que nem capim na minha carteira. Nossa, como a gente escuta isso, né? Então, se ele está crescendo, joga nessa planilha, é tão fácil, é preço médio, quantidade, e daí tu vai ver a valorização dele. E já vai te dar a resposta do quanto, em tese, tu pode diminuir a tua exposição dele. Diminuindo essa exposição, pessoal, é a coisa, uma das formas mais fáceis e mais assertivas de tu vender na alta para comprar um outro ativo e rebalancear a tua carteira. Então, só tu tendo esse tipo de análise numa planilha simples assim, tu já vai poder rebalancear a tua carteira. Tá que nem mato? Diminui, aloca num que está menos percentual na tua carteira e esse rebalanceamento natural vai fazer com que tu compre sempre os mais descontados. Exatamente. Então, assim, até voltando aqui um pouquinho, né? Opa, a gente... Né, eu ia compartilhar aqui, vai lá. Como a gente falou, só os itens só destacados em laranja, né? Então, você só preenche aqui os destacados em laranja, simples de preencher, faça uma análise, né, tanto de imposto e faça esse balanceamento, né? A gente indica que para que você faça a análise da sua carteira, né, e veja quanto está à disposição, às vezes, em determinado ativo, faça esse rebalanceamento, entendeu? Então, a gente aí mata a primeira pergunta já disponibilizando planilhas e já oferecendo aí mais informações para vocês, conceito de rebalanceamento de carteira e tudo mais, tá? E outra, vai ter essa mesma planilha, a gente vai disponibilizar para fundos imobiliários, então vai ter a aba dos fundos imobiliários e tu vai poder aproveitar da mesma forma. O fundo imobiliário está que nem capim na minha carteira por conta das emissões. Utiliza essa ferramenta que vai te ajudar bastante de uma forma muito simples. Então, aqui nós temos aí a planilha, né? E o pessoal, por conta de uma live que eu fiz aí apresentando a minha carteira lá no canal do professor Baroni, me perguntou muito para eu falar sobre os fundos de agro, tá? E eu acho que, já que eu tive a exposição lá e comentei que eu estava formando uma posição nos fundos de agro, também é interessante aqui eu comentar a situação que eles estão hoje. Eu peguei esses dados do dia 22 de janeiro, tá? Então, nós temos atualmente 2 FIIs de agros na B3 já lançados e um em processo de IPO, tá? O Quasar Agro, que tem mais ou menos 15 mil cotistas, com um patrimônio líquido de 455 milhões, um valor patrimonial da cota de 90 e um preço sobre o valor patrimonial de 0,94. Todo mundo usa uma métrica desse último indicador como abaixo de 1, vale a pena ainda. Então, essa é uma métrica universal, né? E cada um vai ter que fazer a sua análise. Aqui uma consideração é que esse patrimônio líquido vai ter uma amortização de R$ 38,00 por cota. Consequentemente, o valor patrimonial de 90 ele vai cair, R$ 38,00, e o patrimônio líquido vai diminuir R$ 38,00 por cota. Tá? Então, essa situação do Quasar Agro é uma situação que me chamou muita atenção, né? A decisão da Assembleia. Mas, como a gente vai ver depois lá na frente outras perguntas sobre o fundo imobiliário, eu digo um critério para vocês, né, em relação à minha carteira pessoal. Não me agrada fundos com patrimônio líquido muito, muito pequenos. E daqui a pouco o Quasar Agro vai diminuir muito esse patrimônio líquido deles. O RISA, ele teve seu IPO agora no final do ano, tá? Ele tem mais ou menos
13 mil cotistas, o patrimônio líquido mais ou menos igual ao Quasar Agro, de 475, um valor patrimonial um pouquinho maior e um preço sobre o valor patrimonial de 1,10 com uma métrica de 1,0, é uma métrica aí que o pessoal abaixo disso costuma comprar, principalmente tijolo. Então, ele ele está informando aí que já está com uma celeridade grande em relação às diligências e às assinaturas dos contratos. Então, é um fundo esse mais focado na compra de terras e tem toda uma lógica, porque vale o estudo para quem tem interesse em investir no agro. O Quasar Agro ele vai para silos e para também uma parte aí de armazenagem e logística, né? Então, ele permite isso, está na mão basicamente de 2 grandes companhias, né? E pulverizado aí em 5 ou 6 estados brasileiros. E a BTG está trazendo o Betol, né, que se encerraram as suas reservas no dia 20 do 1, então agora a gente está aguardando a confirmação da data de início dele como listado na B3. Então, esses são os 3 FIIs de agro, né, com os múltiplos aí para vocês darem uma analisada e começarem a buscar maiores informações sobre eles, e você pode perceber aí que não são muitos cotistas, né, um tem 13 mil, o outro tem 15 mil, não são muitos cotistas que investem nesse tipo de fundo mesmo, porque o patrimônio líquido também é abaixo de R$500 mil. Então, vamos ver a surpresa do Betol. Ele é um pouco da mescla de logística, de silos, de armazenagem. Ele traz uma variação aí bem interessante, que ele consegue contemplar o Quasar Agro e o RISA. Tá? Então, essa teria sido, espero que você que tinha dúvida, com essa informação você já possa ir e aprofundar os seus estudos. Alguma coisa aqui, Edu? Não, é só realmente, se a pessoa tiver um pouco mais de curiosidade, né, pegar o ticker aí, que é a GR11, o RZTR11 e BTAL11, e estudar mesmo, né, abrir os documentos, né, de cada fundo e dar uma estudada, e às vezes, se aquilo foi interessante para ti, você acaba colocando na carteira, né, um fundo que você tem interesse nesse setor, né. E lembrando que agro é sempre longo, contratos atípicos e por aí vai, né? Não se esqueça que quem gosta de contratos atípicos é uma possibilidade de encontrar soluções nesse tipo de investimento. O pessoal está nos cobrando, né, o curso de médias móveis, né? Então a gente faz uma vez por mês aí nosso bate-papo de sábado, e a gente traz alguns assuntos para falar, né? Ele é um bate-papo fechado, para quem se interessa em aprofundar mais sobre o tema. Então, o curso de média, a gente já tem uma data, né, que vai ser no dia 27 de fevereiro, às 10 horas. Aí a gente vai detalhar o conteúdo programático, tudo mais, em breve, principalmente no nosso canal do Telegram e também no Instagram, a gente vai estar passando essas informações para vocês. Não fuja do leão. Aí é um dos itens que todo mundo deixa para cima da hora, né, Gi? E sempre tem essas dúvidas, né? Não tem jeito. A gente acaba, roda, fala de investimentos, mas no final das contas todo mundo esquece um dos fatores bem importantes, né? Tanto quanto você tem lucro, quanto você tem prejuízo. A gente fez aí até no ano 2020, a gente fez uma live também. Então, para quem não acompanhou, né, a gente até fez aí uma live que tem a hashtag aí Não Fuja do Leão. Eu e a Jéssica, né, da D3 Contadora, falamos um pouquinho aí das dificuldades, né, do investidor nessa questão de imposto de renda. Então, assim, não deixe para a última hora. O programa da Receita vai ser lançado aí já no mês normalmente ali por volta do dia 15, 20 de março, né? Normalmente tem essa previsão dentro do mês de finalzinho de fevereiro. Fevereiro é a distribuição dos rendimentos, né? Das empresas, né? E aí eles divulgam as datas para vocês fazerem dentro do programa, dentro do mês de março. Então, assim, recolham as informações, né? Não deixa para cima da hora. E talvez se tiver alguma dúvida, alguma coisa, né? Postem aqui pra gente, manda no direct. A gente tá pensando em fazer um mini curso de imposto de renda futuramente. Então, né, fiquem atentos aí ao nosso canal.
quem sabe aí, né, você pode participar e ter mais informações mais detalhadas, né? Mas me responde aí a pergunta do que ficou, o pessoal está em dúvida. Aqui, Precisa, independente de quanto recebeu no ano, precisa preencher o imposto de renda 2020, né, no caso. Eu estou entendendo que é do ano passado, né? isso, a competência é 2020, isso. Exatamente. E se Uhum. ele vendeu, ou se ela vendeu FIIs e ações? Sim, qualquer um centavo que você movimentou em renda variável, né? Seja em ações, fundos imobiliários, qualquer outro ativo de renda variável, né? Você deve declarar. Não quer dizer que você vai pagar imposto de renda. Todo mundo fica com medo disso, né, Gê? Pagar imposto de renda. Não, não é pagar, é declarar. Então, se você não faz a declaração de imposto de renda, você vai ter que começar a declarar. E se você já faz, você só vai ter que ir lá na aba de renda variável e declarar as suas operações. É bem simples, não fique com medo, né? Bem tranquilo. E se você tem tudo certinho, compra direitinho, faz as vendas, anota, tudo fica mais fácil, né? Agora, se você não tem, aí você já vai ter um pouquinho de trabalho, porque nós já estamos aí em 2021. Você tem 12 meses atrás, né? De movimentações, então ainda há tempo de você correr atrás dessas informações. Então, sim, tem que declarar, não quer dizer que vai pagar, mas precisa declarar essas informações. E não precisa se ater ao centavo do centavo do centavo, né? Eu acho, Edu. É, A Receita não põe uma lupa, né, em relação a isso, ser a preciso do preciso. Ela vai para uma amostragem e vai pegar discrepâncias, assim, se tu operou 100 mil, né, tá declarando 100 mil e coloca 10 milhões, ela é capaz dela te isso apontar, porque mesmo. é erro de digitação, enfim, todo mundo tá para Até isso. Agora, o ponto, centavo, vamos ser um pouquinho de bom senso também, né? uhum. Até um ponto que você citou interessante, né, Gia? Essa questão do centavos, né? Se você opera por uma corretora, que ela não te cobra corretagem, e você só tem o custo da B3 ali, né? Custo mínimo de 2 centavos, 3 centavos, às vezes não vale a pena nem o trabalho de calcular ali um preço médio com todos esses centavos. Então, não precisa ficar atento, né? Vou calcular no mínimo do mínimo, porque vai dar décimos de centésimos de centavos, sabe assim? Não vale a pena. Então, se você opera por uma corretora que não te dá uma corretagem muito alta, que não vai influenciar no seu preço médio, vai direto com o preço de compra, né? Não precisa se preocupar com esses pequenos centavos. Agora, não, eu opero bastante, tem um custo alto de corretagem, isso pode influenciar no meu preço médio e eu vou deixar de vou fazer uma forma para pagar menos imposto. Então, você calcula o preço médio com as taxas, então fica mais fácil. Então, analise isso, né? Não gaste energia numa coisa que às vezes, né, Gi, não vale a pena, né? Você ficar perdendo muito tempo. Então, foque realmente no que a Receita vai buscar de informação. É o importante que você declare e as informações sejam verídicas, né? É simples assim, né? Cada um sabe o que faz com o seu tempo, né? Hoje em dia existem instrumentos Prioridades. exatamente, instrumentos que nos ajudam para isso. Depende do tamanho da carteira, do volume, do financeiro envolvido, pode ter N citações, né? Mas daqui a pouco vão começar a pensar que tu achar erros em uma planilha Excel, né, é muito mais difícil do que muito mais difícil, muito mais moroso do que tu imputar isso dentro de um sistema. Isso. Eu espero que em breve, não muito longe, né, as corretoras elas comecem a ter suas próprias ferramentas para isso. Porque se tu for parar para pensar, o que a gente precisa para chegar nisso? A gente precisa da custódia e da tua nota de corretagem. Basicamente é isso. Né? A nota de corretagem vai Isso te mesmo. dizer o que tu comprou, o que tu vendeu, e a custódia é realmente os ativos que tu tem em carteira. Então, eu acho que nós vamos caminhar aí para que, num futuro não muito longo, as corretoras tenham essa questão do preço médio, toda essa informação dentro do seu próprio portal. Eu estou torcendo para isso, porque Facilita a vida. o custo-benefício disso, para nós investidores, ele é tão grande e daqui a pouco o investimento para a corretora é tão pequeno que eu acho que vale a pena eles colocarem um pouco de energia nisso aí. Se você que é dono, que trabalha em corretoras, enfim, agente autônomo, tudo isso que está nos escutando, anota aí meu pedido, porque já estou vendo algumas sinalizações no mercado que isso possa vir a acontecer em breve. Tá? Eu acho que as corretoras já estão ajudando nós investidores a termos ferramentas mais automatizadas que nos deem essa resposta. Ok?
Ok. Mais uma dúvida aí, né, desse giro que a gente fez de perguntas, diz respeito a montar uma carteira de longo prazo para fundos imobiliários. A gente não sabe aqui o teu objetivo quando tu fez essa pergunta, né, Edu? A gente até conversou, poxa, qual é o tom que a gente vai dar para essa resposta? Então, eu tentei simplificar na montagem da carteira, né, do tipo, o que você pode ter dentro de uma carteira de fundo imobiliário? E aqui eu trouxe sugestão percentual como um exercício. Isso aqui não é de longe qualquer tipo de indicação que uma carteira tem que ser assim. Isso aqui é mais para fim didático, para que a gente consiga responder Estruturar, aqui né? e responder a dúvida de quem nos acompanha. Então, o que eu fiz? Eu fiz um checklist aqui, né? Então, para te montar uma carteira de longo prazo de fundo imobiliário, primeiro tu precisa decidir o que tu quer dentro da tua carteira. Em fundos imobiliários, tu tem ou fundos imobiliários de papel ou fundos imobiliários de tijolo. Tá? E dentro desses fundos imobiliários de papel e tijolo, tu define qual é o percentual que tu quer para essa classe. Né? Se tu vai 30% de papel, 70% de tijolo, ou ao contrário, 80% de papel, 20% de tijolo, ou 50-50. Então, isso é uma questão muito pessoal e que tem também muito a ver com o teu objetivo e do momento econômico que a gente está vivendo. Então, esse é o primeiro ponto. Define os percentuais, as classes e os percentuais dessas classes. Depois disso, tu vai o quê? Tu vai estudar o que tem dentro dessas classes. No caso de fundos imobiliários de papel, eles são lastreados em indexadores. Então, ou a gente trabalha com IGPM, ou a gente trabalha né? E/ou IGPM, E/ou IPCA, E/ou CDI. Então, tu vai escolher aqui, bom, dentro dos meus fundos de papel, eu quero X% IGPM, X% IPCA e X% CDI. E aí tu vai conseguir, no caso dos fundos imobiliários, tu vai pegar os ciclos aí econômicos conforme os teus estudos e a realidade da sua carteira. De outro lado, no caso dos tijolos, né, dos fundos imobiliários de tijolos, tu vai determinar mais ou menos, segmentar por setores. Tem os logísticos, tem os lajes corporativos, tem os shoppings, tem o varejo, tem o banco, tem aqueles chamados de híbrido, tem de cemitério, tem... e por aí vai. De hotel. De hotel. Então, por aí vai. Então, tu vai decidir que tipo de setor te agrada. Eu trabalho com turismo, daqui a pouco eu vou gostar mais, eu vou ter mais afinidade, eu vou conhecer mais sobre hotel, como o Edu mesmo citou. Daqui a pouco tu trabalha muito varejo, então tu vai gostar mais de shopping, varejo. Então, assim, é a característica daqui a pouco do teu interesse ou do perfil que tu tem em relação àquilo. Então, tu começa lá papel tijolo, o percentual, e dentro do percentual tu vai escolher os indexadores de papel e os setores para fundos de tijolo. E a partir daí tu vai definir os tickers, que são os códigos dos fundos imobiliários que tu vai estudar. Sim, porque aqui a gente ainda não definiu quais são eles. Então eu trago aqui um exemplo até aqui, porque a partir daqui é o que tem dentro de cada fundo imobiliário que tu escolheu na parte de cima, seja papel, seja tijolo, seja IPCA, IGPM, o CDI, seja logístico, o que for. E aí tu vai procurar os que mais te agradam, os que mais fazem sentido para ti na definição de stickers. E aí a gente traz um exemplo aqui. Como classe de ativos, então, né, como a classe de ativos, não, como a classe de fundos imobiliários, nesse exemplo a gente está colocando 80% em tijolo e 20% em papel. Dentro desses 80% em tijolo, 20% em papel, a gente está trabalhando os três dentro dos 20% de papel, nós estamos trabalhando 20% em IGPM, 20% em CDI e 60% em IPCA. Então, essa é a carteira definida agora pela gente, né? Dos 20% de papel, eu estou colocando 20% em CDI e IGPM e 60% em IPCA. Maravilha. De outro lado, os 80% de tijolo, eu defini de que forma? Eu vou pegar 27% em logístico, 36% em laje corporativa, 18% em shopping, 9% em varejo, 9% em banco. Vejam que até agora a gente não falou código ou ticker de nenhum fundo imobiliário.
Porque a pergunta diz como é que tu estrutura uma carteira. Bom, tu estrutura uma carteira dessa forma. A partir daí, tu vai colocar nos indexadores, tu vai começar a estudar fundos imobiliários com esses indexadores e nos setores, fundos imobiliários desses setores. Se vai ser 1, 2 ou 3 em cada um deles, é você que vai decidir com os seus estudos. Porque daqui a pouco comporta aqui nos lajes corporativas mais de um fundo imobiliário. Não estou dizendo que comporta, mas daqui a pouco só 36% de um fundo imobiliário pode ser complicado. Ah, Giovana, mas eu estou começando a carteira. Então, eu quero começar a minha carteira. Começa com um fundo imobiliário de cada um e vai aumentando isso. Né? O importante é que tu tenha um núcleo. Tu comece um núcleo. Então, se dentro de tijolo tu definiu que tu vai trabalhar com esses 5 setores, compra um de cada. Depois que tu fechar esse primeiro round, compra mais um de cada para ir diversificando, né? Porque tu já tem a diversificação de setores. E depois tu vai para dentro dos setores diversificando fundo imobiliário por fundo imobiliário. Isso é regra? Não. Isso é uma sugestão, né? Que eu e o Eduardo aqui discutimos e estamos dando para vocês. O importante é tu começar a carteira. E essa carteira ter a tua identidade e a partir daí tu vai aumentar a diversificação intrasetor, intraindexador, a partir dos tickers dos fundos imobiliários. O ponto importante é que você citou, né, Gi? Essa questão de tanto do objetivo, do que você já tem hoje, se você já investe, já não investe. Então, né, esses percentuais aqui são como orientação. Né? Você fala assim, não, eu não quero ficar exposto 20% em papel, mas eu gosto muito de tijolo, eu tenho conhecimento, né, de fundos de papel de tijolo, nunca fui interessado em papel, ou vice-versa. Então, você começa a aprofundar, define o percentual que você gostaria de ficar exposto, mais confortável, e aí você vai abrindo, né, praticamente primeiro você define as classes, vai passando, vai estudando, e aí sim, né, você vai chegando numa condição que, tipo assim, você vai tendo conhecimento maior, né, de ir agregando valor para sua carteira. Então, se você no começo agora não entende nada de fundo imobiliário, o que eu preciso ver? Segue o checklist, vai olhando aos pouquinhos, começa a sua carteira ali com 2 fundos, 5 fundos imobiliários, vai crescendo e até chegar numa carteira um pouco mais consolidada e aí que atende o seu objetivo. E conforme você vai passando e montando essa carteira, você vai perceber que, tipo, eu fiz uma escolha errada aqui, mas eu posso agora mudar. E aí esse início da carteira é interessante, que aí você vai começando a dar um certo norte, um horizonte para sua carteira, de acordo com o seu objetivo. Então, você vai estudando, vai tendo esse maior conhecimento e consegue realmente definir um objetivo, né? Que nem até a Giovana falou bastante, que a carteira vai ser sua ferramenta para aquele objetivo final. Se o objetivo final é a independência financeira, você monta a carteira para independência. Seu objetivo é uma viagem daqui 2 anos, sua viagem daqui 5 anos. Então, se você tiver objetivos diferentes, são carteiras diferentes, ativos diferentes. Então, é isso que vocês têm que ter em mente, nessa visão, né, de que não há uma receitinha de bolo, né, gente? Exatamente. Essa divisão toda aqui tá junto no Excel que a gente vai compartilhar com vocês. Vocês podem brincar e até colocar mais setores, enfim. Então, o Excel vocês vão encontrar aquela planilha para ações, a planilha para fundos imobiliários e também esse Excel aí para quem quer começar a montar uma carteira de longo prazo. Vocês viram que não é um bicho de 7 cabeças. Né? É uma sugestão aqui, a gente começa pelas classes, né? de ativos e depois para chegar nos códigos dos fundos imobiliários. Tem muita gente que começa sempre ao contrário, né? dos códigos dos fundos imobiliários. E, pessoal, a gente sempre erra. Não tem, a gente sempre vai errar um fundo imobiliário, a gente sempre vai esperar uma coisa, ele vai entregar outra. Não só fundo imobiliário, como ação. Então, você, hoje, amanhã, comprou o ativo, daqui a 10 dias tu vai ler, tem recomendação de venda daquele ativo, ou aconteceu um fato relevante. Isso é normal do mundo da renda variável. Não pensa que você errou, faz parte do jogo. É por isso que é um investimento de risco e essas coisas acontecem. Então, não encana nesse tipo de acontecimento. O teu amigo falou que o assessor dele não está recomendando, que aquela corretora não está recomendando. Segue a vida. Se você estudou, se você sabe o que você comprou, se você montou a sua carteira e aquilo foi confortável, né? Porque é uma escolha, né? Tu tem
menos, já não me lembro de cabeça, mas mais de 300, eu acho, fundos imobiliários na Bolsa, são escolhas. E tu está fazendo escolhas dentro de 5 setores, dentro de 3 indexadores, dentro de 2 classes de ativos de fundo imobiliário. E são escolhas, segue as suas escolhas, seu estudo, levanta a cabeça e nada como continuar estudando para você ter certeza de que as suas escolhas foram bem feitas. Edu, só reforçar de novo aqui, eu acho que esse é o primeiro apanhado que a gente fez, né? O nosso canal no Telegram lá é gratuito, aberto para todo mundo, a gente tem o canal e o grupo, né? Então você pode escolher aí se você quer participar do grupo ou só do canal, né? O canal a gente só envia as notícias, o grupo tem toda a interação. O nosso Instagram, que vem muitas dessas perguntas pelo Instagram, e nosso YouTube também, que a gente vai estar subindo vídeos constantemente. Queria agradecer, né? Muito obrigada aí por você que nos colocou as dúvidas e nos deu a oportunidade aí de apresentar mais um pouco do que a gente entende e do que a gente faz também como investidor em nossas carteiras. Agradecer aí a participação, né, que a gente vê aí muita gente interessada, né, então mandem as dúvidas, né, se a gente não respondeu sua dúvida aqui, mande novamente, né, a gente vai analisar, vai verificar, e essa a nossa ideia mesmo, é passar o que a gente tem aí de conhecimento. A gente também não sabe tudo, né, Gi? A gente aborda alguns temas que são mais do nosso dia a dia, desse tempo como investidor, e a gente está sempre aprendendo também, né, então cada dia aí um aprendizado diferente, e vocês fazem parte disso também, então fico à disposição para mandar mensagens aí, tem, que nem a gente falou, o nosso canal do Telegram, que aí só tem as informações mais relevantes, e aí tem o grupo que é livre também para qualquer assunto, e aí os demais canais como o Instagram e o YouTube, que a gente está aí tentando criar um conteúdo aí um pouco mais denso, né, para passar essas informações para vocês, tá ok? Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Um abração, tchau, tchau.